O carro estava ali próximo do ponto de ônibus, aguardando a Vitória descer. Ele estava num ponto, ali perto do Pepo Bar, numa sombra, totalmente escondido, totalmente querendo ser ocultado. E ele chamou a atenção do Matheus, aquele carro, naquela posição. Porque não tinha mais nada ali, somente o carro. Podia ter um carro por defeito, mas chamou a atenção. Mas ele conseguiu ver quem estava dentro do... Então a vizinha do Michael lembrou que ele saiu de casa e voltou por volta de 1h30 da manhã, que isso era um fato atípico. Que ele guarda o carro dentro da garagem, isso é um fato atípico. Como foi o caso da Vitória Regina Souza, com horas do desaparecimento delas, que foi 8 horas da manhã, muitos seguidores começaram a mandar, que Marcondes, tem uma pessoa desaparecida, tem uma adolescente desaparecida em São Paulo, lá em Cajamar, tem como ajudar a família, tem como ajudar? Eu falei assim, olha, vou tentar. Peguei, recebi o contato da família, entrei em contato, quem me atendeu foi até a Karina, irmã da Vitória. Eu perguntei, olha, me passaram o caso de uma adolescente desaparecida e esse é o contato da família. Ela ainda se encontra desaparecida? A Karina falou assim, se encontra, quem é que está falando? Perguntou, quem é que está falando? O Marcondes de Marcos. Ela até falou, brincou assim, conheço o seu canal, obrigado por entrar em contato. E eu falei assim, olha, o que aconteceu? Aí ela explicou, olha, a Vitória saiu do trabalho, por volta de 10 horas, pegou um ônibus, pegou um segundo ônibus e não chegou em casa. Meu pai ficou desesperado, a gente passou a madrugada inteira à procura dela e nenhuma notícia. E eu falei, mas vocês já fizeram um boletim de ocorrência? Fizemos o boletim de ocorrência primeiro online e depois fizemos na delegacia. E falei, o que vocês sabem mais? Olha, nós sabemos que ela estava conversando com a amiga dela, com a Gabriela, e eles estavam trocando mensagem, só que à 00h30 do dia 27 não tem mais mensagem nenhuma. Aí eu falei, tá, então vamos fazer primeiramente uma entrevista com vocês. Perguntei, vocês têm o boletim de ocorrência? Temos tudo aqui. Então vamos fazer um boletim de ocorrência para dar voz, para saber se alguém viu. Estávamos tratando naquele momento sobre um desaparecimento, não um crime. Então, em um primeiro momento, era um caso de desaparecimento, que você já estava em contato com a família da Vitória. Sim, às 10 horas da manhã do dia 27, eu já estava falando com a família. Às 10 horas da manhã, às 2h30 da tarde, eu consegui falar com o pai, fizemos entrevista com as irmãs. Depois, aí foi muito engraçado no bom sentido, né? Eu digo, foi muito providencial, porque na entrevista com a família, no dia 27, uma seguidora do canal, estava vendo a matéria, e ela mora ali em Cajamar, mora próximo, e estava trabalhando em determinada empresa, e uma pessoa passa por trás dela, olha a foto da Vitória e fala, olha, eu conheço essa menina, o que aconteceu? Aí ela fala, olha, desapareceu. Aí essa pessoa fala assim, desapareceu? Como assim? Ontem eu peguei o ônibus junto com ela. Isso na entrevista do dia 27 às 14h30. Aí essa seguidora falou assim, olha, tem uma pessoa aqui que viu ela 00h30 no ônibus. Aí eu falei assim, meu Deus, sério? Me passa o contato dela, fala que eu vou entrar em contato, ver se ela aceita. Aceitou. A pessoa aceitou, depois de acabada ali a matéria de desaparecimento, eu liguei para essa pessoa, que é o Matheus, tá? A testemunha que viu o carro do Michael, e começamos a conversar, eu e o Matheus. Aí, nessa conversa, eu falei assim, olha, você tem que procurar a polícia, você tem que falar do que aconteceu, porque você é uma testemunha imprescindível. Você está me falando que você viu ela descer do ônibus, então ela chega no ponto final dela, você é uma testemunha ocular, e você está me relatando que tinha um carro sedã, que você não sabe se é um Civic, se é uma Areia, qual o modelo do carro, que estava ali próximo e que te chamou a atenção, porque o carro estava meio que escondido. O carro estava ali próximo do ponto de ônibus, aguardando a Vitória descer. Ele estava num ponto, ali perto do Pepo Bar, numa sombra, totalmente escondido, totalmente ali querendo ser ocultado. E ele chamou a atenção do Matheus, aquele carro, naquela posição. Porque não tinha mais nada ali, somente o carro. Podia ter um carro por defeito, mas chamou a atenção. Mas ele conseguiu ver quem estava dentro do carro? Não. Se era um homem, dois? Não, ele consegue ver que é um carro ali suspeito e chamou a atenção dele. Certo. E aí ele procura a polícia começa a procurar esse carro.
tá? A polícia começa a procurar esse carro, que é o do Michael. Mas até aquele momento, dia 27 ou 28, não tinham essa informação. Então, a polícia começa o trabalho ali nas pessoas mais próximas, né? Começa a escutar os irmãos, começa a escutar o ex-namorado, a pessoa que ela estava trocando mensagem, que são os dois Gustavos, e depois se chega ao Michael. Por quê? Porque desculpa, o Matheus, ele reconhece o carro do Michael como o carro que ele teria visto. Aí viu durante a investigação ele teria visto o carro do Michael em algum momento, posteriormente, e aí ele reconheceu que era o mesmo carro que estava ali em uma área escura, aquele carro que estava ali perto do ônibus de quando ela desceu. Exatamente. Por quê? Porque o Matheus, ele acreditou que aquele carro fosse pertencente a um tio, tá? Ao tio do cunhado da Vitória. E aqui essa informação me chamou muita atenção. Eu, então, entro em contato com a polícia, tá? Passo todas as informações, passo a informação do Matheus, eles procuram o Matheus procura a polícia, é realizado ali o primeiro depoimento do Matheus, e a partir do depoimento do Matheus, começa o desenrolar do caso, que sabe-se que tem um carro ali. Aí, em primeira mão, a polícia vai atrás das pessoas que a Vitória teria passado mensagens para a amiga, a Gabriela, e depois ouve e descarta. Depois, novamente, é inquirido um outro depoimento dessas pessoas e começa ali as várias possibilidades que são elencadas pela polícia. Dentre elas, a participação de vizinhos, a participação de ex-namorado. Só que a parte da ERB, a parte da Estação Rádio Base, ela é muito precária ali em Cajamar, principalmente no bairro da Vitória, porque só tem 3 antenas. E a antena que pega o sinal da Vitória, ela tem uma abrangência muito grande. Então, todas as pessoas, praticamente, daquela região, vão ser direcionadas para aquela antena, o que não se torna uma prova muito fácil de trabalhar. Certo, porque aí você não consegue saber quem de fato estava perto dela, qual era a distância, porque é apenas uma antena que está captando o bairro inteiro ali. Exatamente. E aí, o que acontece? Aí temos que dar graças à internet, tá? Começa, dentro de Cajamar, um burburinho de carro. E ali o Matheus fala para um conhecido sobre o carro. O Daniel, então, se lembra do carro do Michael, vai lá e tira foto e fala, esse carro é esse carro. E aí o Michael sabe dessa situação e vai confrontar o Daniel. Certo. E aí eles começam uma certa discussão e o Michael fala, se você está falando que é o meu carro, eu posso falar que é o seu. E daí começa ali umas inverdades sendo colocadas, umas fake news colocadas ali em Cajamar, que induzem a polícia a acreditar que o Daniel poderia ser um dos suspeitos. Entendi. E nessa altura, os Gustavos já estavam como suspeitos? Nessa altura, um Gustavo estava como suspeito, o outro estava como averiguado, mas o Daniel, vizinho, por conta das histórias criadas pelo Michael. Então, o Michael quem teria dado o nome do Daniel para a investigação como um possível suspeito, e a partir desse momento ele se tornou ali um investigado. Exatamente. Ele é um desafeto, o Daniel é um desafeto do Michael, eles já brigaram, inclusive, no futebol, já tiveram luta corporal, então não são amigos, não são. E por conta disso, por conta dessas informações, ele é colocado no cenário do crime. Mas sem nenhuma prova, nada, zero, não há prova nenhuma contra nenhum dos Gustavos, nenhum dos Daniels, nenhum deles. Certo. Mas ainda assim foi pedida a prisão deles e a justiça, inclusive, não acatou pela falta de provas, né? Baseado em que a polícia pediu essas prisões? Subjetividade, pura e simples subjetividade. Não havia nada naquele momento que ligasse, apenas a percepção policial. O delegado, ele entende uma história, acredita que aquela história seja uma linha de investigação plausível e coloca isso no inquérito e pede a prisão. Pelo bom andamento do processo, pegaram uma juíza muito bem preparada, amante da justiça, que fala, não, você não vai prender alguém só por isso.
Se você não tem nada contra eles. Eu posso até deixar uma busca e apreensão, se você quiser, mas prisão não. E ela nega a prisão do Gustavo, ela nega a prisão do Daniel, e ela Sim. aceita a prisão do Michael, porque com relação ao Michael, tinha outros pontos que entraram no inquérito policial. Porque, aí mais uma vez voltando, quando se começa o burburinho em Cajamar, as pessoas começam a lembrar das situações. Então a vizinha do Michael lembrou que ele saiu de casa e voltou por volta de 1h30 da manhã, que isso era um fato atípico, que ele guarda o carro dentro da garagem, isso é um fato atípico. A outra pessoa que trabalha com a esposa do Michael se lembra de ter visto o carro dele próximo ao local, e ele até acreditou que era o Michael e a esposa dele no carro, fato que não se comprovou, mas sim que havia uma única pessoa no carro. E qual momento que esse carro foi visto? Desculpa, por quem que esse carro foi visto? Quando começa o burburinho de quem teria cometido o crime, o que teria acontecido com a Vitória, uma testemunha, chamada Marcelo, ela se lembra que teria visto o carro do Michael nas proximidades onde a Vitória desaparece, e ele se lembra que chegou a brincar com a esposa do Michael, falou assim, olha, eu vi o carro de vocês ali próximo, estavam fazendo, ele usa até o termo, vocês estavam fazendo saliência na rua, né? E ela fala assim, a esposa dele, não, eu estava na casa da minha mãe. Que dia que foi isso? Na madrugada, dia 26 para 27. Não, eu estava na casa da minha mãe, o Michael estava sozinho em casa. E ela começa a falar, tô sentindo que eu tomei um chifre, da brinca, assim. E depois disso, ele se lembra dessa situação e avisa a polícia, comparece em sede policial e fala assim, olha, eu vi o carro dele. Aí junta as informações da vizinha, de fato atípico dele ter saído da madrugada, outra pessoa ter visto o carro dele nas proximidades, mais o depoimento do Matheus. Então, esse paralelo traçado, levaram a polícia à prisão temporária do Michael. E por conta de uma mentira que ele traz no seu depoimento, que ele fala o seguinte, olha, eu estava em casa dormindo com minha esposa. Aí a polícia chama a esposa e fala, olha, ele não estava comigo, eu estava na casa da minha mãe, estava sozinho. E ela ainda coloca o celular dela, você está aqui, ó. Ele me passa uma mensagem 11h30 dizendo que vai dormir. Aí, juntando isso, a polícia pede a prisão do Michael. E a investigação, ela vai mantendo agora um outro nível de informação e um outro paralelo com relação à resolução do caso. Eles agora apostam todas as fichas no Michael e veem que todas as informações que foram trazidas com relação às outras pessoas não eram informações que seriam substanciais ou mesmo verídicas. Então, eles já falam assim, ó, tá todo mundo descartado. E realmente descartou-se todo mundo, não conseguiu nada contra ninguém. Sim. E aí a polícia continua ouvindo as testemunhas, continua ouvindo as pessoas e colhendo as provas. Até que a Vitória, ela é encontrada no dia 5. 5 de março, né? 5 de março. E aí começa toda uma linha de diligências, perícias e exames que levaram a entender o que aconteceu com a Vitória por ter sido um crime. E aí a gente tem que fazer um paralelo, tem que voltar um pouquinho ao dia 1º de março, tá? Não poderia esquecer, falar do dia 1º de março. O 1º de março é um dia muito importante para o caso Vitória, porque no dia 1º de março, uma pessoa é encontrada sem vida numa cachoeira. Há toda uma movimentação na cidade de Cajamar achando que era o corpo da Vitória. Quando se chega lá, é o corpo de uma senhora chamada Dona Edna. A Dona Edna foi encontrada sem vida numa cachoeira e, inicialmente, quando não se tinha o reconhecimento, achavam-se que era a Vitória. Certo. Tá? E aí, você tem agora 2 casos dentro de Cajamar muito próximos. Um de uma senhora sem vida numa cachoeira, outro de um desaparecimento, que culmina no dia 5 de março em 2 casos de morte. A Dona Edna, inicialmente, se colocou como morte suspeita, a averiguar, e o da Vitória, a morte confirmada, e depois, pelo laudo de necropsia, se mostra que teria sido um homicídio qualificado, com várias qualificadoras, dentre elas, tortura, que está ali, embora o médico legista não tenha colocado, por ter colocado não conclusivo, a gente até entende porque ele não estava ali, ele coloca e relata os tipos de ferimentos que ela tem.
ela não tem somente ferimentos pérfuro-cortantes, ela tem falta de dente, ela tem a falta do dente molar direito, sendo que todos os seus ferimentos foram ocasionados do lado esquerdo. Então, aqui pelo lado direito, provavelmente ou ela tomou uma ação contundente com alguma ferramenta, poderia inclusive ser o cabo da faca, ou mesmo um soco. Mas isso foi documentado no laudo? Foi documentado. Que ela estaria sem um dente. Mas antes da gente entrar nos detalhes do laudo da Vitória, eu queria falar um pouco mais sobre a Edna. Em que momento que essa mulher foi dada como desaparecida? Ou se ela foi dada como desaparecida em algum momento? Pois é, ela não foi dada como desaparecida porque ela morava sozinha. Ninguém percebeu, né? Porque ela era uma mulher que morava sozinha, apenas no momento em que encontraram o corpo dela. Então, exatamente, estavam procurando Vitória, encontram o corpo da Edna, que também conhece essas pessoas, está de algum modo inserido nesse contexto ali do bairro, onde todos se conhecem. Exato. E tem um outro ponto também, que foi uma coincidência, que quando a polícia chega e isola o local, as primeiras pessoas a chegarem no local onde foi encontrada a Edna são exatamente o Matheus, a principal testemunha, a primeira testemunha. Ele que encontrou a Edna? Não, mas ele sabe ali, as notícias vazaram, e as primeiras pessoas, além da polícia chegarem, é o Matheus, o Daniel, o vizinho, acompanhado do irmão da Vitória, o Everton, e do cunhado, o Felipe. São as 4 pessoas que chegam praticamente juntas. E a polícia começa a pensar, por que o Daniel chegou primeiro? Mas esqueceram que o Daniel estava ajudando a família da Vitória no deslocamento com o carro dele. Isso foi um ponto, o que ele estava na intenção de ajudar se virou contra ele. Porque nessa tentativa de ajuda ele acabou se colocando no local onde foi encontrado um outro corpo, né? Exatamente. Mas aí o Daniel e os Gustavos foram todos investigados, averiguados e foram descartados como suspeitos hoje? Todos eles, não há mais nenhum suspeito dessa lista, não há mais nenhum. Todos eles foram devidamente averiguados, investigados, tiveram quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefônico, a geolocalização, tudo isso foi colocado na investigação e não teve nada que desabonasse nenhum deles. Nada, absolutamente nada. R$160 mil, sem precisar aparecer, sem precisar assinar algum contrato, sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário, trabalhar a hora que quiser, onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é, hoje essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo, não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados ou até melhores se seguir o que eu tenho para te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre, ela ficará privada daqui a algumas horas.